3 lugares que você não pode ir. Então tá, né? Vamos ver aqui os 3 lugares que eu não posso ir, velho. Existem lugares no mundo totalmente intocados pela nossa sociedade atual. E se você acredita que possa ir nesses lugares, eu te garanto que essas experiências serão péssimas. E para provar que eu estou falando a verdade, no vídeo de hoje, eu vou te contar 3 histórias de lugares que você não pode ir. E quem vai nesses locais dificilmente terá um final feliz. E cada uma dessas histórias é pior do que a anterior. E a última, eu acredito ser a mais aterrorizante de todas. Visitando uma ilha proibida. Vamos ver. Começamos em novembro de 2018. O turista John Allen Chow fez... Sentinela do Norte. Já vi essa parada aqui, velho. Esse maluco foi lá visitar a ilha com os canibais pegaram e comeram o cara, velho. Barco até a ilha de Sentinela do Norte, pois achou que seria um lugar tranquilo para descansar, curtir a natureza e fazer o seu trabalho missionário. Porém, ele não poderia estar mais errado. E para entender melhor onde esse cara se meteu, precisamos... O cara queria converter os canibal, é? Pô, velho, os caras tão isolados nessa ilha aí há 60 mil anos. Nunca viu outra pessoa, aí o cara queria ir lá e achar que os canibal ia ficar de boa. Sobre a ilha, ela fica localizada na Baía de Bengala, entre a Índia e a Tailândia, bem no Oceano Índico. Eu vou pesquisar. Aqui, ó, aqui tá ela, rapaziada, ó, Sentinela do Norte. Aí tá a localização pra quem quiser se aventurar. Caramba, fica longe de tudo, meu irmão. Fica perto dessas outras ilhas aqui, ó, um rebanho de ilha aqui, mas deve ser povoada essa ilha, deve morar gente aqui, mas fica bem isolada aqui pra esse lado de cá. Eu gosto de ver aqui no satélite, deixa eu ver. Eu descobri um easter egg, velho, nessa ilha. Quer ver? Se liga aqui, ó. É por aqui, rapaziada. Eu acho que tem um barco afundado. Ou um barco ou um navio, velho. Não sei se atualizou. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um navio afundado, velho. Se liga que louco, velho. Aí ninguém se sabe, né? Se o navio se perdeu, foi parar nessa ilha. Se os canibais mataram a tripulação do navio. Ninguém sabe isso aí, velho. Nunca vi nenhum documentário, nenhuma notícia falando desse navio aqui, velho. Os canibais vivem aqui, ó. Mais de 60 mil anos isolados. E quem chega lá vira lanchinho mesmo. Lá viviam os sentineleses. Aí eles, ó. Uma tribo extremamente hostil. Imagens reais. Todos que tentam chegar perto deles. E como era de se esperar, eles não têm acesso à internet ou energia. Não, vai ter, pô. Vai ter acesso à internet numa ilha, a não sei quantos mil quilômetros aí isola. Vai ter, pô, vai. Imagina aí, os canibal com internet. Que é que os caras... Porra. E vivem de uma forma completamente primitiva. Ao contrário, por exemplo, de algumas tribos no Brasil, onde os indígenas têm acesso a celulares. Tá foda aqui, velho. Os índios do Brasil é foda. Os índios do Brasil, pô, cobra até imposto pra você passar em umas estradas aí, velho. Tem uma BR, você vai passar, aí fica um índio de um lado da pista e um índio do outro lado. Aí quando você vai passar, o índio pega e suspende a corda e faz uma barreira pra você poder pagar, pra você trafegar de boa, pô. Os índios cobram. E sem falar que tem índio gravando TikTok, tem índio YouTube. Agora tem índio, os índios tão modernizados aqui no Brasil, velho. Não tem mais índio caçando pra comer, agora pede um iFood. A ilha Sentinela do Norte tem quase 60 quilômetros de extensão. E os pesquisadores acreditam que lá vivam entre 15 a 500 nativos, sendo que essa estimativa tem uma distância tão grande. Caramba, 15 só? Pisar na ilha para contar o número de nativos, pois seriam recebidos a flechadas. Só 15? Porra, aí os caras pegam uma gripe e acaba, tá ligado? Morre todo mundo. Pouco no tempo, a descoberta da ilha... Eu não acredito que tenha só 15 não, velho. O navio mercante indiano acabou naufragando perto do local, fazendo com que os tripulantes pensassem que tinham encontrado uma espécie de paraíso secreto. Caramba, será que é aquele navio que eu mostrei a vocês na estante, velho? Só que sem um aviso prévio, os sentineleses começaram a disparar flechas com seus arcos, e os tripulantes tiveram que revidar, arremessando pedras e pedaços de pau. Mas felizmente, uma semana depois, um barco a vapor britânico apareceu para resgatá-los. O capitão desse barco até escreveu uma anotação sobre o acontecimento. Ele disse que os nativos estavam completamente pelados e tinham os narizes pintados de vermelho, além de fazerem sons estranhos com a boca. Já as pontas de suas flechas pareciam ser de ferro, mostrando assim que eles tinham um certo conhecimento, apesar de serem primitivos. E 13 anos depois... Imagens reais, eu acho que isso aqui não é real não. Isso aqui foi criado por uma IA, velho, na moral. E 13 anos depois, em 1880, vários oficiais britânicos decidiram retornar até a ilha Sentinela do Norte, porque estavam curiosos. E ao chegar lá, eles encontram algumas vilas bem pequenas que pareciam ter sido abandonadas há pouco tempo. Os oficiais até capturaram um casal de nativos juntamente com seus 4 filhos, e os levaram até Port Blair, que era a cidade mais próxima da ilha. Mas talvez por seus corpos não estarem acostumados ao ambiente urbano, o casal adoeceu rapidamente, e os dois acabaram morrendo.
Já Caramba, velho. foram mandadas de volta para a ilha com alguns presentes que os oficiais haviam dado. Já em 2006, um homem com 48 anos e outro com 52 estavam em um barco tentando pescar caranguejos próximos à ilha. E os dois estavam tão despreocupados e relaxados que decidiram beber umas. Porém, eles ficaram tão bêbados que nem perceberam que a pedra que tinham usado como âncora simplesmente se soltou da corda e afundou. Como consequência disso, o barco deles atracou na ilha Sentinela do Norte. Ah, Os dois foram finalizados pelos nativos. E quem relatou isso foi outros pescadores que viram tudo. esse é o barco, velho. Não é um barco não, velho. Aquilo é um navio, velho. Não é um barco tão pequeno não, pô. E até tentaram alertá-los, mas infelizmente os dois não ouviram. E provavelmente porque eles tinham pego no sono por conta da bebida. As autoridades até enviaram um helicóptero para tentar recuperar os corpos, mas como os nativos ainda estavam na costa, tudo que eles conseguiram fazer foi tirar essa foto. E esse acontecimento parece ter sido o que faltava para o governo indiano tomar uma atitude. Mas ao invés de invadir a ilha ou algo do tipo, eles decidiram proibir qualquer um de se aproximar do local. Porém, a história não acaba por aqui, já que sempre tem alguém que quer quebrar as regras ou burlar as leis. E dessa vez, esse alguém foi o turista John Allen Chow, que havíamos mencionado anteriormente. John nasceu em 18 de dezembro de 91, no estado de Alabama, nos Estados Unidos. Ele pertencia a uma família cristã, e por isso decidiu seguir os passos dos seus pais se dedicando à religião. John adorava acampar em florestas, fazer caminhadas em trilhas e até mesmo remar de caiaque em alto mar, sendo que o jovem costumava viajar para vários países, como Canadá, México e África. Além disso, ele postava as fotos das viagens no seu Instagram, que existe até hoje, e atualmente está com 22 mil seguidores, somando um total de 821 publicações. E por O Instagram ficou como um memorial do cara. causa de um missionário chamado Jim Elliot, John decidiu que iria seguir os passos dele, tentando converter ao cristianismo alguma tribo que vivesse isolada do resto da civilização. O grande problema é que a sua maior inspiração, o Jim Elliot, morreu em 1956, ao tentar pregar para indígenas agressivos no Equador. Mas apesar dessa tragédia, a chefe O missionária cara ainda foi, velho. John revelou que o jovem se preparou durante 10 anos para essa missão. Seu objetivo era passar os ensinamentos Imagina, tu se prepara 10 anos pra isso, aí chega lá, não passa 15 minutos, os caras lhe matam, velho. de Jesus para a tribo dos sentineleses. E para isso, o John estudou a língua e a cultura dos povos antigos. Olha aí, o cara ainda perdeu tempo estudando língua, aprendendo língua, pra chegar lá, não trocar uma palavra com os caras e os caras lhe matar, pô, aí é barril, viu? Ter feito um curso de emergência médica para atuar em lugares selvagens. Ó, até médico o cara aprendeu a ser pra ir lá. John postou 3 fotos em seu Instagram, mostrando que ele estava em Port Blair, que é uma cidade que fica a 54 quilômetros de distância da ilha Sentinela do Norte. Caramba, nem é tão distante assim, velho, a cidade, pô. O mais absurdo é que ele não tinha avisado sua família que iria para um local tão perigoso. Em um diário que estava usando para documentar a sua viagem, John se referiu à ilha como a última fortaleza de Satã. Já em outro trecho, ele conta que pediu ajuda a alguns pescadores que concordaram em levá-lo ilegalmente até a ilha. E segue aqui o trecho do que ele escreveu. Eu encontrei ontem à noite alguns pescadores que eram todos crentes e que concordaram em me deixar lá. Mas eu não serei acompanhado, pois os pescadores estarão no mar fazendo as suas manobras de pesca para evitar levantar suspeitas. E existe uma grande chance deles serem parados pela guarda costeira indiana. A reunião correu bem e eu confio neles, embora eu seja o único que fala inglês. Então há uma grande lacuna de idioma e eu estou confiando no Espírito Santo para nos guiar. As Vai confiando. no mapa como sendo uma enseada do sudoeste da ilha, e eu parto em cerca de 3 horas. Deus, eu agradeço por me escolher antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, para ser seu mensageiro das boas novas para o povo da ilha Sentinela do Norte. E já no É, seguinte, por volta vai nessa. Esses pescadores aí fizeram um papel de iFood, entregando uma carninha fresca pros nativos lá. da manhã, John se aproximou ainda mais da ilha e contou o que aconteceu no seu diário. Peguei 2 peixes grandes com cerca de 15 quilos. Eu os coloquei em cima do caiaque e comecei a remar. Logo 2 sentinelas armados vieram correndo e gritando comigo. Ambos tinham arco e flecha, e eu gritei dizendo a frase: meu nome é John, Jesus ama vocês, e me deu autoridade para vir até aqui. Mas de repente, Ele deve ter falado isso na língua deles, né? Porque se ele falou na língua dele, os caras não iam entender nada, pô. Não foi ele disse que passou não sei quantos anos estudando o idioma dos nativos lá. E se ele falou na língua dele, não adiantou nada, pô. eu comecei a entrar em pânico ao ver eles se preparando para tirar flechas. Por isso, peguei o atum e joguei na direção deles, e eles continuaram vindo. E aí eu recuei e remei de volta como nunca havia remado em toda a minha vida. Já eles pegaram os peixes que eu havia jogado. Eu senti um pouco de medo, mas principalmente estava decepcionado. Eles não me aceitaram de
imediato. Agora eu posso dizer que quase fui atingido pelos sentineleses e que caminhei em direção à sua ilha, mas agora eu estou descansando no barco e tentaremos novamente mais tarde. E apesar de ter dado uma baita sorte por ter saído vivo dessa, John decidiu retornar para a ilha, e dessa vez uma criança da tribo disparou uma flecha na direção dele, que teria pego em cheio no seu peito se não fosse pela Bíblia que estava segurando e que parou o projétil. Mas como John escreveu em seu diário, ele queria converter os nativos ao cristianismo a qualquer custo, mesmo se tivesse que morrer tentando. E em sua última anotação no diário, John aproveitou para se despedir da sua família caso algo desse errado, e ainda pediu para que não tentasse recuperar o seu corpo. E como esperado, em mais uma tentativa ousada de falar com os nativos, John acabou Recuperar o corpo. Os caras ali comer. Só se matar os nativos, abrir a barriga e pegar os restos. Ele virou sopa, velho. sendo finalizado por eles, e não se sabe os detalhes de como tudo aconteceu, porque obviamente o único que estava relatando tudo era o próprio John em seu diário. Dias depois do desaparecimento, a família do John fez um post no Instagram dele, dizendo que uma fonte não confirmada relatou a morte do jovem, e no mesmo texto, a família de John descreve ele como uma pessoa amável, que gostava de ajudar os necessitados e que só queria trazer amor para a tribo dos sentineleses. Tendo se passado 3 meses, em uma entrevista, o pai do John culpou o fanatismo religioso imposto por algumas igrejas, que supostamente acabaram influenciando negativamente o seu filho a se arriscar daquele jeito. Rapaziada, barril. O cara foi achando que ia levar a palavra de Deus pros nativos, o nativo não quis saber, foi de nada, velho. É louco, né? Porque ele foi pra lá e não voltou mais nunca, velho. Imagina pros familiares, velho, que não tem nenhum corpo ali, tipo, pra se despedir, pô. Chocante, velho. Portões do inferno, vamos ver. Nosso segundo lugar fica na cidade de Paris, na França, que é um dos destinos preferidos dos turistas. Isso porque a capital Paris é conhecida por ser a cidade mais romântica do mundo, além de ter a Torre Eiffel. Mas o que a maioria dos turistas não imaginam é que tem um cemitério com literalmente milhões de caveiras e ossos escondidos bem embaixo dos pés deles. Nos primeiros anos da década de 90, um homem entra sem permissão nas catacumbas de Paris, que é basicamente um local subterrâneo bastante confuso e cheio de túneis que o governo usou no passado para armazenar os restos mortais dos cidadãos. E para registrar essa jornada, Caramba, velho. o homem liga sua câmera e acende a lanterna. Ele está caminhando por um corredor bastante estreito, que com certeza causaria claustrofobia na maioria das pessoas. Ao que Caramba, que é osso, mano. sozinho. E ele aparenta ser bastante corajoso, já que do contrário não estaria em um lugar tão assustador como As esse. Catatumbas de Paris é um local que eu achava que era mentira, pô. Que era só conto, tá ligado? De algum filme, de alguma coisa. Mas não, essas porra realmente existem. São milhares de túneis subterrâneos lotados de ossos humanos mesmo. Parece até bagulho de filme mesmo, pô. Inicialmente, ele caminha por alguns segundos sem encontrar nada, apenas passando por corredores com paredes de concreto, e nada mais que chame a sua atenção, até que de repente, o homem avista várias setas pintadas nas paredes, e começa a segui-las, chegando até um buraco com vários e vários ossos dentro. Mas ao invés de ficar com medo, o homem para filmar como se fosse seu objetivo desde o começo. Ele até mesmo pega um dos crânios na mão, como se nada fosse capaz de assustar. Nossa, coragem, velho. Conforme vai se aprofundando cada Coragem desse maluco. o homem é pego de surpresa e vê algo que lhe deixa completamente aterrorizado e que não conseguiu filmar com a câmera. Sendo que o homem ficou tão desesperado que dá pra ouvir a sua respiração mais alto do que nunca no vídeo. E após correr por alguns segundos, como se a sua vida dependesse disso, ele deixa a câmera cair novamente. E eventualmente a bateria acaba e a gravação... Ai, soninho. Só que antes da gente falar do desfecho desse caso, precisaremos voltar um pouco no tempo, mais especificamente no século XVIII, quando Paris começou a se desenvolver bem mais do que as outras cidades da Europa. E o que parecia ser algo bom naquela época acabou se tornando um grande problema, já que pelo fato de Paris ter se tornado tão importante, a cidade não parava mais de receber moradores novos, que vinham de outras localidades. Com o tempo, isso acabou causando uma superlotação, e é claro que várias pessoas acabaram morrendo por conta de doenças, acidentes, crimes e até mesmo causas naturais. E logo os cemitérios da cidade começaram a ficar cada vez mais lotados, e para enterrar os novos corpos, as autoridades abriram as covas já existentes, tirando os cadáveres velhos para colocar os novos que chegavam no cemitério. Algumas covas até ficavam abertas e não eram mais fechadas, e como consequência disso, um mau cheiro se espalhou por Paris, fazendo com que os moradores reclamassem com o governo da época. Até que um chefe de polícia chamado Alexandre Lenoir deu a ideia de colocar os restos mortais em cavernas e túneis abandonados de mineração, que ficavam 20 metros abaixo
do solo e que tinham cerca de 300 quilômetros de extensão. E no início, as autoridades só jogavam os ossos de qualquer forma no local, como uma medida desesperada de se livrar dos restos. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a organizar melhor os túneis, empilhando os ossos de forma ordenada. Olha isso, velho. As autoridades perceberam que podiam transformar o local em um ponto turístico, e por isso fizeram várias reformas, além de deixar os túneis mais convidativos para os turistas visitarem, criando assim o que é conhecido hoje. Caramba, velho. Só que Caramba, tem gente que visita isso. Imagina, isso aqui é tudo gente morta, meu irmão. Pô, se tornou um coisa turístico, tá ligado? É como se fosse um cemitério aberto pra visitação. Como se fosse um zoológico só de, de pessoas mortas, pô. Apesar desse local ser aberto para visitantes, os turistas podem explorar apenas algumas áreas pequenas e delimitadas, já que o restante das catacumbas é fechado. E somente aqueles que têm autorização podem entrar. Mas é claro que teriam algumas pessoas que não respeitariam as regras. Existe até mesmo uma comunidade inteira que se dedica a entrar nas áreas proibidas das catacumbas. Essas pessoas adentram através dos esgotos, se esgueirando por túneis abandonados e também por pequenas aberturas às paredes. Tem até um filme, né, que retrata isso aí, velho. Eu já vi algum filme que falava sobre isso, velho. Obviamente, esses curiosos correm um grande risco. Afinal, essas construções são muito antigas e por isso podem desabar a qualquer momento, já que um simples tropeço ou um escorregão dentro de um desses túneis seria mais do que suficiente para começar um desmoronamento. E há vários casos de pessoas que tentaram se aventurar dentro das áreas proibidas da catacumba e acabaram se perdendo e nunca mais retornando, provavelmente morrendo de fome ou de sede sem poder pedir ajuda, esquecendo por onde entraram e se perdendo cada vez mais tentando achar a saída. E até hoje não se sabe quem era aquele homem que estava filmando as catacumbas e que começou a correr desesperadamente assim que viu algo que lhe assustou, sendo que só tivemos acesso às filmagens porque supostamente alguém encontrou a câmera dele caída no chão, mas também não se sabe se essa história é realmente verdadeira. Afinal, poderia ser só alguém criando um vídeo fake, e por isso, cabe a vocês tirarem as suas conclusões. O último passeio. Vamos ver. Agora passamos para a última e pior das histórias. É uma ilha também? Em 2011, o marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época, Caramba, o tamanho dessa tartaruga, velho. ela era um pouco mais nova, com 37 anos, mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan, anunciando que eles tinham encontrado terra para finalmente poder sair um pouco do mar e relembrar como é pisar em um solo firme. E ao olhar para a frente... Caramba, os caras pegaram um barco e simplesmente... Pô, vamos sair por aí sem rumo, ó. Vamos seguir aqui e acabou, tá ligado? A chance dele não encontrar mais nunca terra, pô. Mas acho que não, né? Porque tem bússola, tem barcos mais novos, tem GPS e tudo, né? Mas os caras já estavam há 17 dias sem ver ninguém, velho. Uma mais linda do que a outra, e isso a deixou tão feliz que ela não conseguia mais parar de sorrir. Parecia que os dois tinham encontrado o paraíso, e que a partir desse ponto, tudo daria certo. E será mais uma ilha com canibais? quando ambos desembarcaram no arquipélago das Ilhas Marquesas, tanto Stefan quanto Heike foram tratados com muito carinho pelos moradores locais. Ah, tem moradores. Estavam acostumados a receberem turistas, já que apesar de ser uma região bonita, as partes rochosas e montanhosas da ilha afastavam muitos visitantes. E com o passar dos dias, os moradores convidaram um casal para churrascos, para pescar com arpão e até mesmo para jantar dentro de suas casas. E toda essa hospitalidade fez com que Stefan e Heike sentissem Eu estranharia, velho. que tivessem achado um lar. E é por isso que eles decidiram ficar no local por quase 2 meses. Durante esse Caramba, 2 meses? exploraram 14 das 15 ilhas existentes no arquipélago. Porém, ainda faltava uma chamada Nilco Riva. E um dia antes de ir Ah, eles estavam explorando essas ilhas. Olha quanta ilha, velho. Você é doido. embora, Stephanie e sua namorada decidiram parar com o catamarã nessa ilha e descer um pouco para explorar pelo menos o começo dela. Porém, logo de cara, eles ficaram um pouco surpresos, porque não encontraram outros barcos ancorados no mar e nem sinal de pessoas ou civilização nas proximidades. Aí o que o cara fazia? Bom, montava no seu barquinho e tchau, caía fora. Bora pra outra ilha, não tem ninguém aqui, ó. Bora cair fora. Mas ao acharem Aí não.
Eles escolheram Aí, ó. ir por ela. Até porque, a essa altura da viagem, os seus espíritos de exploradores não lhes deixariam recuar. E depois de 15 minutos caminhando, os dois encontraram um pequeno vilarejo com algumas cabanas. Mas o estranho é que Stefan e Hayek não sabiam dizer se as pessoas ainda moravam nesse local, ou se ele foi abandonado recentemente. Até que de repente, ambos notam que um pouco mais distante tem um cara alto ao lado de um cavalo olhando para eles, sendo que o sujeito não estava acenando, e sim só encarando os dois. Mas apesar disso, tanto Stefan quanto Hayek decidiram se aproximar para cumprimentá-lo, porque acharam que seria falta de educação só ir embora, já que poderia acontecer um mal-entendido e os dois serem confundidos com invasores ao invés de turistas. Então o cara se apresenta e diz que seu nome é Henry Haiti e que é um morador local da ilha. E como o casal não falava a mesma língua que o sujeito, eles tiveram que se virar usando o que tinham de conhecimento em francês. Mas pelo fato de Stefan ter ficado sabendo que teria um festival de caça às cabras na ilha, ele decide perguntar se Henry aceitaria levá-lo até Festival de caça às cabras. para não se perder. Acabou que Henry aceitou ajudá-lo, e logo os dois começaram a caminhar, enquanto que Hayek decidiu ficar esperando na praia no catamarã, porque provavelmente ela estava cansada. Afinal, foram 2 meses explorando 14 ilhas. Caramba, 2 meses no mar, velho. Embora. E após várias horas Eu já estaria corigando, velho. ficar preocupada, porque sabia que seu namorado não se atrasaria, porque tinham marcado de deixar a ilha hoje. Até que de repente, Henry surge com o seu barco falando em francês, que Stefan havia sofrido um acidente e que precisaria de ajuda para salvá-lo. E sem pensar 2 vezes, ela entrou no barco do cara, e os dois foram até a outra parte da praia. E assim que desceram, caminharam até a floresta em que supostamente Stefan estava. E obviamente a Hayek estava muito nervosa. Ela olhava ao redor tentando achar o seu namorado, e até gritou o nome dele algumas vezes na esperança de que Stefan responderia. Porém, logo Hayek notou que Henry estava calmo demais, e que não respondia às perguntas que ela estava fazendo. Mas Caramba, velho. começou a suspeitar. Foi o que esse maluco fez. Henry lhe apontou uma arma, e imediatamente ela agarrou o cano e começou a lutar por sua vida. O cara Como assim ela agarrou o cano? atirar, mas esqueceu de desativar a trava de segurança, e por isso a arma não disparou. E por ser bem mais forte e alto, Henry conseguiu imobilizar a mulher facilmente, e amarrou ela em uma árvore. E sem dizer absolutamente uma única palavra, o cara se afastou e entrou na mata. E enquanto esperava Henry retornar, Hayek foi tomada por uma sensação de ansiedade que nunca havia sentido antes em toda a sua vida. Isso porque o cara poderia voltar a qualquer momento para finalizá-la, e essa tensão e nervosismo estavam acabando com a coitada. Esses minutos foram tão difíceis que Hayek desejou por um instante que ele tivesse acabado com ela ao invés de deixá-la amarrada. Mas felizmente, a mulher conseguiu se acalmar um pouco e se esforçou ao máximo para tentar se soltar das cordas que estavam prendendo o seu corpo e também o seu pescoço. Só que para o seu azar, Henry retornou e bateu nela, além de se aproveitar da coitada. E após cometer esse ato deplorável, o cara saiu mais uma vez, e por conta das agressões sofridas, as cordas acabaram ficando frouxas, e graças a isso, Hayek finalmente conseguiu escapar. E ao ver a luz de uma lanterna a poucos metros de distância, ela teve certeza que era Henry retornando, e por isso começou a correr em outra direção, machucando seus pés pisando em espinhos afiados, e tendo seus braços e pernas cortadas pela vegetação. Mas por uma sorte do destino, nessa noite era justamente a lua cheia que estava no céu, e por isso ela conseguiu ver o caminho que precisava seguir. Já tô desconfiando disso aqui, velho. Será que ele não tá narrando um filme aí? Será que isso é real? E ao olhar para trás, Real ou Barça, velho? lanterna que havia presenciado anteriormente, revelando assim que Henry tinha dado meia volta e começou a segui-la. Só que ao entrar no catamarã do seu namorado, que estava ancorado na praia, Hayek conseguiu pedir ajuda usando o telefone via satélite que tinha na embarcação. E assim que foram alertados do que aconteceu, as autoridades começaram uma busca incessante para tentar achar Stefan ou Henry. E inicialmente eles não tiveram sucesso, mas 3 dias depois encontraram algo que lhes deixou chocados. A grande verdade escondida por trás das belas paisagens de Miyoko-Riva é que Se isso aqui não for verdade, mas daria um bom filme isso aí, viu? ela era o lar dos guerreiros marquesanos do século XII. Mas eles não eram como os demais guerreiros dos outros povos, pois gostavam de se alimentar de pessoas. E segundo os especialistas, essa prática tinha desaparecido da ilha faz tempo. Porém, o que descobriram é que Henry era um guerreiro marquesano, e o que as autoridades encontraram foi uma enorme fogueira com que havia sobrado de Stefan. E após ter sido capturado e condenado, Henry confessou que eliminou Caramba, o bagulho é verdade. e que jogou o corpo dele
na fogueira. Porém, ele nunca admitiu que se alimentou do cara. Já as autoridades não conseguiram provar que ele realmente fez isso, porque afinal, o que sobrou do Stefan havia sido queimado, dificultando assim uma autópsia. Mas apesar disso, as pessoas envolvidas no caso acreditam que de fato É real, velho, o bagulho. Stefan para voltar a fazer os costumes que a sua tribo praticava no passado, ou seja, o de se alimentar de pessoas. Fala galera, qual dos 3 casos mais te deixou surpreso? Bizarro. O que me deixou mais surpreso foi esse aqui, o último, velho. Que história bizarra. Eu pensando que era, tá ligado? Que era só uma história, conto. Mas não, o bagulho é real mesmo, velho. Prenderam até o cara lá. Porra, bizarro, velho. Então é isso aí, rapaziada. Vimos aqui os 3 lugares que você não pode ir. Talvez essa última aí você possa visitar a ilha porque prenderam o cara, né? Mas vai saber se tem outro maluco desse lá. É isso, valeu, falou e...